E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o filme dos Vingadores, principalmente de Vingadores Doomsday. A gente está bem próximo do início das produções, das gravações, pelo que parece eu acho que já começou as gravações. A gente teve nas últimas semanas o lançamento do vídeo de confirmação de uma parte do elenco de Vingadores Doomsday e a gente sabe que os irmãos Russo vão ser os diretores do filme e como vocês sabem, se vocês acompanham aqui no canal, eu não gosto dos irmãos Russo e eu acho que de forma geral o público não curte muito os irmãos Russo como diretores. Eles mandam bem, eles sabem fazer uma boa produção, mas de forma geral eles não curtem muito o que os irmãos Russo fazem como diretor e eu não curto nem um pouco a direção dos irmãos Russo, acho bem pobre e visualmente bem fraca. Eu acho que eles são muito fracos visualmente e pelo que parece, né, dadas as últimas produções dos irmãos Russo que eles fizeram nos últimos anos aí, principalmente o The Electric Strait, né, o novo filme lá da Netflix, parece que a Marvel e principalmente o Kevin Feige tá um pouquinho preocupado com a direção e vai supervisionar bastante todo o direcionamento desses filmes, porque sabe que eles não podem errar nisso e os irmãos Russo erraram bastante nas últimas produções deles. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode esperar, se realmente tem que se preocupar com a direção dos irmãos Russo nos próximos filmes dos Vingadores. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias cultural, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre os irmãos Russo e os próximos Vingadores. A Marvel, na San Diego Comic Con do ano passado, anunciou o retorno dos irmãos Russo para dirigir os próximos filmes dos Vingadores. Anunciou também, né, que o antigo diretor, acho que era o Destin Daniel Cretton, ele não ia mais dirigir o Vingadores. Foi direcionado para dirigir o Homem-Aranha, mas ele foi retirado do cargo de dirigir os Vingadores. E os irmãos Russo, né, que dirigiram os 4 filmes da Marvel, né, Capitão América, Soldado Invernal, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Eles tiveram um dos maiores sucessos, principalmente Guerra Infinita e Ultimato, os maiores sucessos da Marvel Studios. Eles voltariam para dirigir os próximos filmes dos Vingadores. O pessoal ficou muito animado, porque, pô, os irmãos Russo, os caras acertaram demais na Marvel. Mas se vocês acompanham a carreira dos irmãos Russo pós filmes da Marvel, você percebe que talvez eles precisem de uma supervisão ali para controlar todo o direcionamento das produções deles, porque pelo que parece eles não são muito bons, e eu já sempre falei isso, que eu acho que o grande momento de direção deles foi lá em Guerra Infinita, que lá eles mandaram bem pra caramba, mas não gosto do jeito que eles gravam em Ultimato, não gosto das últimas produções dele, lá aquele Agente Oculto é inacreditavelmente ruim, aquela produção acho que da Apple TV, que é o Cherry, também é muito ruim, e agora o The Electric Strait, que é uma produção muito, mas muito fraca mesmo, e mostra um pouquinho o como eles são limitados como diretores, e pelo que parece não é uma preocupação só nossa, só minha ou só nossa, do público em geral, é uma preocupação também que eles têm lá dentro da Marvel Studios. Então vamos ver essa matéria aqui sobre o que o Insider trouxe, falando um pouquinho sobre essa preocupação que a Marvel tem com os irmãos Russo. Aqui, galera, peguei as informações aqui no site Ovício e eles falam: Avengers Doomsday, Kevin Feige está preocupado com a direção dos irmãos Russo, diz o rumor. E aqui nas informações eles dizem, né, de acordo com o Daniel Richtman, o famoso Daniel RPK, insider da Marvel, o cara dentro da Marvel, cara, dá pra ser uma certa confiança porque ele sabe. Agora, fora disso, ele dá muita barrigada. Mas em relação à Marvel, ele dá pra ter uma certa confiança porque ele tem certa credibilidade com a Marvel Studios, né? Ele comenta aqui: existe uma grande preocupação na Marvel Studios sobre a direção dos irmãos Russo em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, especialmente depois do fracasso de The Electric State da Netflix. Supostamente é algo que partiu do próprio Kevin Feige, então o próprio Kevin Feige deve estar preocupado, mas é aquilo também, né, cara? Já contratou o cara, né? Ele contratou os dois, não tem o que fazer, sabe? E contratou no meio do ano passado, então não tem muito o que fazer não, né? Eles também comentam aqui, né, que o executivo pode se envolver mais do que nunca a partir de agora como uma forma de garantir a qualidade dos dois filmes, e é aquilo que a gente fala. Eu acho que o sucesso que os irmãos Russo tiveram com Guerra Infinita e Ultimato foi por causa da supervisão do Kevin Feige, por ele estar sempre ali no estúdio preocupado com o que eles estão fazendo, para ver se eles estão seguindo o caminho correto, sabe? E aqui a gente tem a fala do próprio Daniel Richtman, né, que ele comenta, né, Kevin Feige tem preocupações sobre os irmãos Russo dirigirem os próximos 2 filmes dos Vingadores. Beleza, então, né, tem preocupação por causa só do Electric State, porque se for preocupação geral, então não deveria ter contratado eles, né? Primeiro deveria ser isso, mas tudo bem. Contradições da Marvel Studios, a gente está acostumado. E também ele comenta aqui, né? No entanto, nesta fase, substituí-los não é uma opção. Então planeja supervisionar de perto os projetos, garantindo que o roteiro esteja perfeito e que tudo permaneça no caminho certo. É aquilo que a gente fala. Não tem como, cara. Vai começar as gravações, tipo, nas próximas semanas, ou já começou, pelo que parece, eu acho que já começou as gravações. Então não tem como mudar de uma hora para outra, e eu acho que ele nem quer isso. E ele sabe que ele tendo o controle criativo ali dos irmãos Russo, ele segurando a colherinha deles ali, que é o principal,
eles vão mandar bem, porque o Kevin Feige ele sabe controlar bem os diretores, principalmente diretores de estúdio, como são os irmãos Russo, né? Eles também comentam aqui que ele será muito mais presente do que nunca no set, apontou na sua conta no Patreon, né? Então, cara, interessante, eu acho informações muito interessantes e eu acho que faz sentido, cara, faz sentido porque as últimas produções dos irmãos Russo não têm sido nem um pouco positivas, são bem ruins mesmo. Então, galera, é uma coisa que eu sempre comentei aqui no canal e uma coisa que eu acho que de forma geral muita gente comenta é que os irmãos Russo não são bons diretores, cara. Eles são diretores muito competentes em fazer o que o estúdio pede e seguir um direcionamento específico para uma obra. Mas quando você dá liberdade criativa total para eles poderem fazer o que eles quiserem, aí você tem um grande problema. Os irmãos Russo tiveram sucesso na Marvel porque eles tinham uma mente criativa e uma pessoa segurando a coleira deles falando, ó, é o seguinte, faz isso e faz isso. E aí eles faziam e eles sabiam executar de uma forma boa, de uma forma positiva. O negócio que eu sempre falo, não dá liberdade total para os irmãos Russo. Eles tiveram liberdade total nos últimos projetos dele, eles tiveram liberdade total lá no Agente Oculto, em Cherry, tiveram liberdade total em The Electric State, e o que a gente tem? Produtos ruins, produtos medianos no máximo que você pode ser, e produtos que você teve um exageramento de gastar, né? Um exageramento de orçamento, que é algo que eu acho que a Marvel sabe que tem que controlar bem, porque esses filmes dos Vingadores, com tudo que a gente vai ter neles, eles podem ficar tipo os filmes mais caros da história, conhecendo os irmãos Russo. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essa produção. E aquilo, depois de The Electric State, tem que ter uma preocupação realmente com a produção desses filmes. Mandaram bem mal na direção deles, a direção deles é bem pobre e bem preocupante para um filme dos Vingadores, em que a Marvel sabe que de forma nenhuma eles podem errar nesses filmes dos Vingadores, de jeito nenhum eles podem errar. Então o Kevin Feige vai voltar a fazer aquilo que a gente conhece, que o Kevin Feige sempre fez e deu muito certo, que é supervisionar e tá ali no controle criativo dentro do set, vendo o que os diretores estão fazendo, sabe? Então esse que é o principal ponto que fez o universo do Marvel ter sucesso durante mais de 10 anos, e aquilo, agora, pelo que parece, o Kevin Feige percebeu que ele tem que fazer isso de novo, principalmente porque são filmes dos Vingadores. Já teria antes, mas com todo o fracasso que a gente teve com esse último filme deles da Netflix, ele sabe que ele não pode deixar da liberdade total criativa para eles fazerem o que eles quiserem. Tem que ter um controle criativo e eles estarem fazendo uma parada ali junto, estarem fazendo o filme de forma coletiva e não de uma forma individual, que os dois fazem o que eles quiserem ali e depois a Marvel vê o que aconteceu. É o que deu um grande problema no universo Marvel nos últimos anos, na fase 4 e 5, e pelo que parece o Kevin Feige vai supervisionar bem toda essa produção e ver o que eles estão fazendo. Então eu acho muito positivo, mas é aquilo que a gente fala. Eles já tinham lançado o Agente Oculto e o Cherry antes disso. Eles já tinham lançado essas produções antes disso. Já tinham sido produções bem qualquer coisa pra ruim. E agora, só agora que você começou a ficar preocupado, você quer trazer eles porque eles tiveram os maiores sucessos? Beleza, então banca isso. Banca e não começa com preocupação de que talvez eles não façam um trabalho tão bom assim, porque você já contratou, já pagou um salário absurdamente caro para esses caras fazerem esses filmes, então você tem que bancar que você vai fazer esse filme da melhor forma possível, sabe? Então, vamos ver, mas eu entendo perfeitamente se o Kevin Feige tá preocupado um pouquinho com toda a direção criativa dos irmãos Russo, de Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas, mas tem que bancar e tem que, a melhor coisa que o Kevin Feige faz, e o que ele faz de melhor, que é supervisionar todo esse projeto e ver o que eles estão fazendo aqui dentro desse filme. Então, eu acho que é uma notícia importante e uma notícia que me deixa mais tranquilo, porque eu não acho que os irmãos Russo têm que ter liberdade criativa para fazer nada, porque eles são bem fracos mesmo. E aí, galera, o que vocês acham dessa informação sobre o Kevin Feige estar preocupado com a produção de Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas, principalmente depois dos últimos lançamentos dos irmãos Russo? O que vocês acham? Acham que é positivo esse supervisionamento ou vocês têm confiança total no trabalho dos irmãos Russo? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau.